Quando meu marido saiu de casa naquela manhã, ele não olhou para trás. O que me destruiu não foi o silêncio dele. Foram os sorrisos no rosto das minhas filhas. Não lágrimas. Não confusão. Elas sorriram, suavemente, com cumplicidade, como se algo finalmente tivesse dado certo. Naquele momento, aos 72 anos de idade, percebi algo aterrador. Eu era a última pessoa a saber a verdade dentro da minha própria família. E as pessoas que eu mais amava vinham guardando um segredo que mudaria para sempre a forma como eu enxergava a minha vida. Fique comigo, porque o que descobri depois não foi apenas traição. Foi planejado. E quando a verdade veio à tona, destruiu tudo aquilo que eles achavam que estavam protegendo. Antes de começarmos, se você acredita que histórias como esta importam, histórias sobre família, verdade e a força silenciosa que vem com a idade, eu desejo a você saúde, paz e clareza nos seus anos mais maduros. E se sentir no coração, fique comigo se inscrevendo, para que mais histórias como a minha nunca sejam esquecidas. Meu nome é Ragnhilde Evensen. Tenho 72 anos. E esta é a minha história. Fui casada com Leif Gunnar Pedersen por 46 anos. Quase meio século de refeições compartilhadas, discussões silenciosas, manhãs de inverno e pequenas rotinas que acabam se tornando uma vida. Nunca fomos amantes barulhentos. Éramos o tipo de casal que as pessoas descrevem como estável. E, na minha idade, estabilidade parece segurança. Nossas filhas, Vibeke e Kersti, já eram adultas. Tinham suas próprias casas, suas próprias preocupações, suas vidas cuidadosamente equilibradas. Eu achava que tinha cumprido o meu dever como mãe. Acreditava que elas me respeitavam, se não me amassem profundamente, ao menos me oravam. Essa crença terminou numa manhã cinzenta do início da primavera. Leif arrumou uma única mala. Só uma. Sem gritos. Sem explicações. Ele disse que precisava de paz. Essa palavra ainda tem um gosto amargo na minha boca. Paz, depois de décadas de silêncio que ele nunca tentou quebrar. Fiquei no corredor, segurando a borda da mesa para não cair. Meus joelhos pareciam vazios. O peito apertado. Esperei que minhas filhas reagissem, que me confortassem, que fizessem perguntas, que ficassem com raiva por mim. Em vez disso, trocaram um olhar. E sorriram. Não sorrisos largos. Nem risadas cruéis. Sorrisos pequenos. Controlados. Aliviados. Lembro de pensar, que tipo de filha sorri quando o pai abandona a mãe? Naquela noite, não dormi. Repeti aquele momento inúmeras vezes. O jeito como Vibeke evitava meus olhos. O jeito como Kersti tocava o celular, como se estivesse esperando uma mensagem. Peças que não se encaixavam, de repente gritando por atenção. Nas semanas seguintes, coisas estranhas começaram a acontecer. Contas foram redirecionadas. Documentos desapareceram. O nome de Leif sumiu de contas que eu sempre achei que fossem conjuntas. Quando fiz perguntas, minhas filhas me deram respostas gentis. Gentis demais. Do tipo que as pessoas usam quando acham que você é frágil, ou tola. Você não precisa mais se preocupar com essas coisas, mamãe, disse Vibeke uma vez, sorrindo de novo. Aquele mesmo sorriso. Comecei a me sentir invisível dentro da minha própria vida. Foi então que procurei Morten NYB, um advogado que eu conhecia há anos. Não porque eu planejasse vingança, ainda não, mas porque algo dentro de mim sussurrava que eu estava à beira de uma verdade que talvez não sobrevivesse se não a enfrentasse. Morten ouviu em silêncio. Não me interrompeu. Não me apressou. Quando terminei de falar, ele cruzou as mãos e me olhou com uma tristeza que me assustou mais do que qualquer raiva poderia assustar. Ragnhild, disse ele suavemente, há coisas que você nunca deveria ter descoberto dessa forma. Essa frase me disse tudo. Porque quando alguém diz isso, significa que a verdade estava esperando por você. E ela tem dentes. Caminhei para casa lentamente naquele dia, pelas mesmas ruas que percorri por décadas,
percebendo que a minha vida, aquela que eu acreditava ter vivido, talvez tivesse sido cuidadosamente editada pelas pessoas mais próximas de mim. E a pior parte? Eles achavam que eu era velha demais para perceber. Mas a idade não embota o coração. Ela o afia. E quando decidi olhar mais de perto, não havia mais como voltar atrás. Quando esse pensamento criou raízes, comecei a notar tudo o que eu havia ignorado antes. As ligações silenciosas que minhas filhas encerravam quando eu entrava no cômodo. A forma como a ausência de Leif parecia organizada. Como se a partida dele tivesse sido preparada muito antes daquela manhã. Encontrei Morten NYB novamente 2 dias depois. Desta vez, ele colocou uma pasta fina sobre a mesa entre nós. Não a empurrou na minha direção. Esperou, deixando o silêncio fazer o trabalho. Dentro havia documentos datados de anos atrás. Transferências de propriedades. Assinaturas legais. Pequenas mudanças feitas devagar, com paciência, como erosão. Meu nome aparecia cada vez menos com o passar do tempo. Seu marido começou a reestruturar os bens há 7 anos, disse Morten. Com consentimento. Olhei para cima bruscamente. Consentimento de quem? Ele hesitou. E essa hesitação foi a resposta. Minhas filhas. Senti algo se rasgar dentro do meu peito, mas nenhuma lágrima veio. Na minha idade, o luto é mais silencioso. Ele se instala fundo e fica ali. De acordo com os documentos, minha casa, a casa onde cozinhei, limpei, esperei, já havia sido prometida a outros. Fundos fiduciários tinham sido criados. Decisões tomadas para o meu cuidado futuro. Tudo assinado por Vibeke e Kersti como testemunhas. Elas sorriram naquele dia porque acreditavam que estava tudo resolvido. No caminho de volta para casa, pensei no que você faria no meu lugar. Você perdoaria? Confrontaria imediatamente? Ou faria o que eu fiz, ficaria em silêncio e ouviria? Se este momento lhe parece familiar, se você já se sentiu descartado por causa da idade, aperte o like, não por mim, mas por você. Porque histórias como estas são mais comuns do que as pessoas admitem. Decidi não confrontá-las. Ainda não. Em vez disso, convidei minhas filhas para jantar. Elas vieram separadamente, cuidadosas para não chegar juntas. Vibeke trouxe flores. Kersti trouxe vinho. Ambas usavam as mesmas expressões, preocupação suave, carinho ensaiado. Observei atentamente enquanto falavam. Como evitavam certos assuntos. Como se corrigiam rápido demais. Como o silêncio preenchia o ambiente quando o nome de Leif surgia. Então, perguntei suavemente, onde está o pai de vocês agora? Vibeke respondeu sem piscar. Ele está descansando. Precisa de espaço. Kersti assentiu. Rápido demais. Foi então que percebi outra coisa. Elas não estavam me protegendo da dor. Estavam se protegendo da responsabilidade. Mais tarde naquela noite, depois que foram embora, meu telefone vibrou. Uma mensagem de um número que eu não reconhecia. Dizia: você merece saber o que realmente aconteceu. Encontramo-nos 2 dias depois, em um café tranquilo perto do rio. O nome dela era Runa Fosse. Ela estava nervosa, mais velha que minhas filhas, mais nova que eu. As mãos tremiam quando levantou a xícara. Eu não queria me envolver, disse ela. Mas isso foi longe demais. Runa contou que tinha sido confidente de Leif. Não uma amante, algo mais frio. Uma planejadora. Ela o ajudou a transitar para fora do casamento. Sabia sobre os fundos. Sobre o envolvimento das filhas. Elas acreditavam que você aceitaria, disse Runa. Que ficaria grata. Grata. Essa palavra se acomodou como veneno. Runa deslizou um pequeno envelope pela mesa. Dentro havia cópias de mensagens. Datas. Promessas. Conversas entre Leif e minhas filhas que falavam de mim como se eu fosse um problema a ser administrado.
Uma linha ficou gravada na minha memória. Ela não vai lutar. Ela é velha. Foi naquele momento que minha tristeza mudou de forma. Voltei para casa e sentei sozinha no escuro, ouvindo a casa respirar. Toquei as paredes. A mesa. O batente da porta onde um dia medi a altura dos meus filhos. Eles acharam que minha vida tinha acabado. Acharam que minha história tinha terminado. Mas eu ainda estava aqui. E quando você enxerga a verdade com clareza, não consegue mais deixá-la de ver. O que escolhi fazer a seguir não seria barulhento. Não seria cruel. Mas seria inesquecível. E começaria deixando que acreditassem que já tinham vencido. Deixei semanas passarem sem confronto. Atendi às ligações das minhas filhas com vozes calmas. Agradeci pela preocupação delas. Deixei que acreditassem que eu estava me ajustando, encolhendo, aceitando o papel que haviam escrito para mim. Em silêncio, encontrei-me novamente com Morten NYB, não para lutar, mas para me preparar. Existe uma diferença entre raiva e clareza. A clareza é mais silenciosa. E muito mais perigosa. Morten me mostrou o que ainda me pertencia. O que não podia ser tirado sem o meu consentimento final. A parte da minha vida que eles haviam ignorado, porque estavam com pressa, porque acreditavam que idade significava fraqueza. Fiz a ele uma pergunta. Posso falar livremente na reunião do conselho da família? Ele assentiu. Você pode dizer o que quiser. Aquela reunião foi ideia da Vibeke. Ela disse que seria o melhor para todos. Convidaram o Leif também. Terreno neutro. Mãos limpas. Nenhuma surpresa, ou assim eles pensaram. Sentamo-nos em torno de uma longa mesa de madeira. Leif evitava meus olhos. Vibeke sentou-se ereta, profissional. Jerzy sorria suavemente, o mesmo sorriso daquela manhã. Ouvi enquanto falavam sobre arranjos, cuidados, transições. Sobre mim, sempre sobre mim, como se eu não estivesse ali. Então pigarreei. Aos 72 anos, a sua voz muda. Ela desacelera. As pessoas se inclinam para ouvir. Elas escutam. Quero agradecer a vocês, disse com suavidade. Por todas as decisões que tomaram sem mim. Silêncio. Contei que eu sabia dos fundos. Das mensagens. Da crença de que eu não resistiria. Não levantei a voz. Não acusei. Apenas disse a verdade, linha por linha. Leif levantou o olhar então. O rosto de Vibeke perdeu a cor. Jerzy parou de sorrir. Deslizei um único documento sobre a mesa. Era o meu testamento. Expliquei que tudo o que ainda estava em meu nome, tudo o que eles supunham que seguiria o plano deles, agora iria para outro destino. Não para punir, não por vingança, mas pela verdade. Pela dignidade. Por causas que protegem idosos de serem apagados pelas próprias famílias. Vocês me ensinaram algo, eu disse. Que o silêncio é permissão. E eu terminei de concedê-la. Leif tentou falar. Eu me levantei antes que pudesse. Eu dei a vocês a minha juventude, disse em voz baixa. Não darei o meu final. Ninguém me impediu quando saí. Naquela noite, voltei para minha casa, não para retomá-la, mas para me despedir. Arrumei tudo lentamente. Toquei as memórias sem amargura. Parti antes do amanhecer. As pessoas me perguntam agora se me arrependo. Se sinto falta deles. Se o perdão veio. A verdade é mais simples. Encontrei paz, não o tipo de paz de que Leif falava, mas a que nasce de ficar de pé dentro da sua própria história. Se você está ouvindo isso e se perguntando o que teria feito, diga-me. Teria ficado em silêncio? Teria ido embora? Ou teria falado, mesmo com a voz trêmula? Eu sou Ragnhild Evensen. Tenho 72 anos. E não sou invisível. Se esta história ficou com você, se despertou algo há muito enterrado,
Reserve um momento para curtir e compartilhar sua opinião abaixo. E, se quiser ouvir mais histórias que honram a verdade, a idade e a força silenciosa, inscreva-se. Alguns finais merecem ser ouvidos.